Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós, suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal, ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse quarto domingo da Páscoa, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de João, capítulo 10, o versículo de 1 a 10. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos os anos, a liturgia do quarto domingo da Páscoa nos apresenta um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João. Por isso, o quarto domingo da Páscoa é tradicionalmente chamado de Domingo do Bom Pastor, pois nele contemplamos Jesus, que se revela como o verdadeiro pastor do seu povo. A imagem do pastor é profundamente significativa na tradição de Israel. O Israel bíblico era um povo marcado por origens pastoris e compreendia muito bem o cuidado com as ovelhas, bem como a condução e a responsabilidade daquele que guia o rebanho. Por isso, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como pastor por excelência, e assim são descritas as lideranças do povo. Hoje, essa imagem do pastor percorre toda a liturgia. Aparece no Salmo do quarto domingo, na segunda leitura e no Evangelho. E também está implicitamente presente na primeira leitura, pois reconhecer Jesus como Senhor e Cristo é ao mesmo tempo acolhê-lo como pastor da nossa vida. É nesse contexto do quarto domingo que a Igreja também celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que foi instituído por São João Paulo VI. Trata-se de um convite a contemplar o pastoreio único de Cristo e, ao mesmo tempo, a pedir ao Senhor que suscite homens e mulheres dispostos a viver à sua maneira, com amor profundo, capaz de chegar ao dom total da própria vida. O evangelho que foi proclamado, segundo o evangelista João, capítulo 10, versículo de 1 a 10, apresenta Jesus como o bom pastor e a porta das ovelhas. Essas duas imagens revelam a sua identidade e a sua missão. Jesus é o mediador que conduz a vida e, ao mesmo tempo, o caminho pelo qual nós entramos em comunhão com Deus. Para compreender melhor essa passagem do evangelista São João, é importante recordar o contexto. Jesus havia curado um cego de nascença, mas foi rejeitado por alguns fariseus que se recusaram a reconhecer a sua origem divina. Assim, o discurso do bom pastor é também uma resposta a essa cegueira espiritual. Aqueles que se julgavam guias do povo revelam-se incapazes de reconhecer a voz de Deus. No centro do Evangelho que foi proclamado está uma afirmação decisiva que nosso Senhor faz. Ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Esta é a chave de tudo. O bom pastor não apenas guia, mas doa a sua vida, comunica e gera a vida nova. Podemos contemplar essa ação de Jesus a partir de dois movimentos fundamentais. No Evangelho, o pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Assim, Jesus, como bom pastor, mostra que a iniciativa da salvação não parte de nós, mas de Deus. Antes de qualquer mérito ou esforço humano, está o chamado gratuito do Senhor, e Ele nos conhece, entra em nossa história e nos busca, mesmo quando estamos dispersos. É Ele quem nos encontra nos caminhos tortuosos da vida, naqueles momentos de dúvida, de medo, de fragilidade, e nos conduz ao coração do Pai. Depois, o pastor faz as ovelhas sair, é porta pela qual as ovelhas podem entrar e podem sair. Não basta apenas ser reunido, é preciso ser enviado. E Jesus se apresenta como a porta. Por Ele nós entramos para experimentar a salvação, mas também por Ele nós saímos para a missão. A vida cristã, portanto, não é estática, mas é um movimento, é dinâmica. É comunhão que se transforma em envio, que se transforma em missão. É comunhão e encontro que se faz testemunho. À medida que nós escutamos esta passagem do Evangelho de São João, quase sem perceber, somos colocados diante dessa cena. É como se estivesse ali, entre as ovelhas,
ouvindo a voz do pastor, que chama cada uma delas pelo nome. E ao mesmo tempo somos convidados a olhar para a nossa própria vida e perceber quantas vezes permanecemos fechados, como portas que não se abrem. Fechamo-nos, muitas vezes, no nosso egoísmo silencioso, na rotina que nos isola, na indiferença diante da dor do outro, e fechamo-nos quando evitamos o encontro com Jesus, com as pessoas, quando julgamos, quando excluímos, quando preferimos a segurança do nosso pequeno mundo ao risco do amor que se faz entrega, que se doa. Mas o Evangelho de hoje nos desloca. Ele não nos permite permanecer imóveis. Cristo, bom pastor, não apenas nos chama para junto de si. Ele nos conduz para fora, para a missão. Ele nos abre por dentro, para que também nós nos tornemos abertura para os outros. Então, pouco a pouco, compreendemos. Seguir o bom pastor é aprender a viver como ele. É deixar que o coração se torne mais largo, mais disponível, mais acolhedor. É permitir que a vida tocada por sua graça deixe de ser apenas sobrevivência e se transforme em dom. E assim, sem ruído, mas com profundidade, a vida ganha um novo horizonte. Já não se trata apenas de caminhar, mas de caminhar com sentido. Já não se trata apenas de existir, mas de viver com abundância. Aquela vida que nasce do amor com Cristo e se expande no amor oferecido aos irmãos. Por isso, não precisamos temer. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor conhece o caminho. É o caminho e nos indica o caminho. E o pastor é Jesus, que nos chama, que nos conduz e caminha à nossa frente. Basta reconhecer a sua voz, confiar nele e segui-lo. E ao fazê-lo, nós descobriremos que mesmo no meio de nossas fragilidades, já começamos a experimentar essa promessa que não falha, a vida em abundância, a vida em plenitude. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A mensagem do Papa Leão XIV para o 63º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que é celebrado no contexto do 4º domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor, é um convite a redescobrir a vocação como dom de Deus que nasce no interior do coração humano e se desenvolve na relação viva com Jesus Cristo. O Papa diz, é uma ocasião de graça para partilhar algumas reflexões sobre a dimensão interior da vocação, entendida como a descoberta do dom gratuito de Deus que floresce no mais profundo do coração de cada um de nós. Percorramos juntos, pois, o caminho de uma vida verdadeiramente bela que o pastor nos indica. Em sua mensagem para o Dia Mundial das Vocações, de oração pelas vocações,
O Papa Leão XIV se dirige de modo especial aos jovens, mas sua palavra alcança toda a igreja. Ele recorda que Jesus se apresenta como um bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, revelando que a verdadeira beleza da vida consiste em seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de uma beleza superficial, mas de uma beleza espiritual que brota da comunhão com Deus. Por isso a vocação não é, antes de tudo, uma escolha humana, mas uma descoberta interior do amor de Deus, que chama cada pessoa a participar de sua vida e missão. E essa descoberta exige um caminho de interioridade. O Papa insiste na importância do silêncio, da oração e da escuta da palavra. No mundo marcado por ruídos e distrações, é necessário criar espaços onde o coração possa ouvir a voz de Deus. Como ensinava Santo Agostinho, é no interior do homem que habita a verdade. Assim, a vocação nasce quando a pessoa se abre a esse diálogo íntimo com o Senhor. Ao mesmo tempo, com a sua mensagem, o Papa Leão XIV sublinha que ninguém descobre sua vocação sozinho. Famílias, paróquias, comunidades e educadores são chamados a criar ambientes favoráveis, onde o dom de Deus possa ser acolhido, acompanhado e amadurecido. Famílias, paróquias, comunidades e educadores são chamados a criar ambientes favoráveis, onde os nossos jovens e os nossos filhos possam discernir, ouvir e responder à sua vocação. Uma igreja viva que reza, escuta e caminha junto torna-se terreno fértil para o florescimento das vocações. E outro aspecto essencial é o conhecimento recíproco. Deus nos conhece profundamente e nos chama pelo nome, mas também somos convidados a conhecê-lo cada vez mais. E esse conhecimento não é apenas intelectual, mas nasce da experiência na oração, nos sacramentos, na vida comunitária e no serviço aos irmãos. É nesse encontro pessoal com Cristo que a vocação se esclarece. O Papa também, em sua mensagem, destaca a necessidade da confiança. A vocação se constrói na fé, muitas vezes em meio a incertezas e dificuldades. Inspirando-se em São José, ele recorda que confiar em Deus significa acolher seus planos, mesmo quando não os compreendemos. A vida cristã é um contínuo abandono nas mãos do Senhor, que conduz a história com amor. Por fim, o Papa afirma que a vocação não é algo fixo ou imediato, mas é um caminho de amadurecimento. Ela cresce ao longo da vida, alimentada pela intimidade com Cristo, pelo discernimento e pela fidelidade cotidiana. Seja no matrimônio, no sacerdócio ou na vida consagrada, toda vocação é um dom para a Igreja e para o mundo. Concluindo, o Santo Padre, em sua mensagem, convida cada pessoa a parar, a escutar e confiar. Só assim será possível acolher o chamado de Deus e responder com alegria e generosidade, fazendo da própria vida uma resposta de amor que gera frutos abundantes para todos. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que
sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.